o teu amor sem fim, as vozes de 1.000.000 de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a Deus. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por nós com seu sangue, lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se aplausos eu receber do Calvário, irei me gloriar com seu sangue, lavou-me, seu poder
Glória a Deus. Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui em mais um dia para compartilhar com você mais um programa Deus Fala ao Coração. E neste dia com um tema especial, falando sobre este momento em que todos nós celebramos o nascimento do nosso querido Salvador. Então é neste clima agradável de adoração, de exaltação ao nome do Senhor Jesus, que nós lhe convidamos para que nos próximos minutos fiquemos juntos, adorando, glorificando, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Como já diz o próprio programa, o nome do programa, Deus Fala ao Coração. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor estará falando com você que está acompanhando a programação, como está falando conosco que estamos aqui neste dia para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Meu amado, eu quero lhe convidar para que nesse momento todos juntos façamos uma oração pedindo a Deus a sua bênção sobre o Deus Fala ao Coração desta noite. Se você pode, dê uma pausa em suas atividades, não é? Para que juntos oremos pedindo ao Senhor os seus contínuos cuidados sobre este trabalho, sobre você que está acompanhando, sobre a sua família, sobre a sua casa. Ore comigo agora, se você pode, em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nós estamos em Tua presença, meu Pai. Louvamos a Ti, Senhor, pelo riquíssimo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui para Te oferecer mais um culto que é este programa Deus Fala ao Coração. Senhor amado, pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos que estão acompanhando a programação da noite deste dia, que o Senhor os abençoe, que a Tua bênção seja contínua sobre cada um deles. Os que estão trabalhando, os que estão em momentos de confraternização, de ajuntamento familiar, que o Senhor também os ajude. Ó Pai eterno e poderoso, permanece conosco, operando em cada um de nós a Tua vontade. Os Teus filhos, Senhor, que já estiveram louvando o Teu nome e que ainda vão louvar, que o Senhor permaneça os usando como sempre tens usado. Ó Deus eterno e majestoso, continua conosco nesta noite, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos seguir adorando a Deus, glorificando o Seu nome. E você que está aí acompanhando a programação, você tem a oportunidade de estar interagindo conosco. Vai estar aparecendo na sua tela aí as nossas plataformas digitais, não é? O Instagram, o YouTube e também o Facebook. E nós estamos disponíveis tanto como no site da IEDPE Oficial, como também no Rede Brasil Oficial. E os nossos números para você estar entrando em contato conosco, a nossa linha interativa está na sua tela aí, é o 992266009. Repetindo, DDD 81 992266009. Amém? Mande a sua mensagem para cá, nós estamos prontos para lhe atender em nome do Senhor Jesus. Compartilhe o link dessa programação com todos os seus amigos, contatos, pessoas que você conhece, aqueles grupos que você está inserido, grupos da família, grupos do trabalho, grupos de amigos, não é? Todos os vizinhos que você conhece, todos os contatos da sua lista, mande o link desta programação para eles, para que eles também sejam alcançados pela poderosa palavra de Deus. Eu quero lhe convidar para que nesse instante nós estejamos lendo um texto das Sagradas Escrituras, tendo em vista que estamos em um período festivo e ainda que nós sabemos que esta não é uma data bíblica, oficial, nós não temos a precisão do nascimento humano do Senhor Jesus Cristo, mas foi essa data que todos os povos escolheram para celebrar. Então, vamos celebrar, se é para celebrar, vamos celebrar aquele que de fato merece ser celebrado. Vamos agradecer a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo, a maior dádiva que nós pudemos receber, não é? Nós não celebramos o velhinho da barba branca, nós não celebramos o trenó com as renas, nós não celebramos os presentes que descem pelas chaminés, os presentes deixados às portas da casa. Tudo isso é muito folclórico, tudo isso é muito fantasioso, mas nós celebramos a realidade daquele que é o Filho de Deus, o Cristo encarnado. Este é o nosso verdadeiro Natal. E eu quero lhe convidar
para que comigo você abra a sua Bíblia. Se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue ele agora e faça uso dele nesse momento. Vamos ler um texto bastante conhecido que está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos de número 6 e 7, Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículos de número 6 e o versículo de número 7, nos diz a poderosa palavra de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Vamos orar agradecendo pela sua palavra. Pai amado, mais uma vez diante de Ti estamos, ó Deus, para Te render graças pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nós possamos ser guiados por ela sempre, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, o texto que nós estivemos lendo do livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo do número 6 e 7, ele fala com precisão sobre o advento e o poder do Messias. E quando nós lemos esse texto, como também já disse em minutos atrás, nós estamos hoje celebrando, agradecendo ao Senhor Jesus, o nascimento daquele que é o Verbo que se fez carne, o Verbo encarnado. Nós encontramos esse registro do Verbo que se fez carne quando nós lemos o Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista João, no seu primeiro capítulo, e João deixa isso muito bem claro, registrado no seu livro, no capítulo 1, e o versículo de número 14, ele disse assim, primeiro no versículo 1 desse capítulo 1, ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 do capítulo 1, João diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No livro do Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, nós encontramos um registro nos livros de Moisés que é bem interessante e ele nos deixa ainda mais atentos àquilo que nós queremos compartilhar com os amados irmãos aqui neste dia. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo e vemos, meus amados irmãos, de que havia uma necessidade de que este verbo, esta palavra, estivesse em forma de homem entre os homens. E aí a gente precisa entender todo o contexto para que nós possamos entender o texto. Nós temos a palavra de Deus e todos nós sabemos que lá no começo, no livro do princípio, Gênesis, o início, o começo de toda a história da raça humana, de todo o universo, registrado no livro do Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor faz as separações, cria. E entre as criações de Deus está aquilo que nós chamamos de o topo da criação, o ápice da criação. E este ápice da criação se chama ser humano. Deus cria o homem e Deus o cria de uma forma muito singela aos olhos divinos, porém complexa aos olhos humanos.
Por que complexa aos olhos humanos? Porque ainda hoje há algumas pessoas que buscam, por viés humanos, compreender como o homem foi criado. E buscam meios para justificar de forma equivocada esta criação que não seja à luz da palavra de Deus. Porém, ao ler os textos sagrados, encontramos a Bíblia dizendo no capítulo de número 1, no versículo 24 a seguir, a Bíblia nos diz: E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom, ou que era bom. No verso 26 a Bíblia diz: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Esse texto elucida os questionamentos, a dúvida com relação à criação do ser humano. A Bíblia diz que Deus havia criado o homem e após a criação do homem, Deus deu a eles a ordem de crescer e multiplicar, frutificar, produzir, trabalhar, cuidar da terra, regar a terra, tratar dela, porque da terra o homem iria viver. A Bíblia diz, queridos irmãos, mais na frente, no capítulo 2, que Deus havia criado também o Jardim do Éden. E quando Deus cria o Jardim do Éden, Deus coloca Adão e Eva dentro desse jardim para cuidar dele. E veja o que diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Verso 5 diz: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Deus cria e Deus dá uma orientação. No verso 6 e 7 diz: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus plantou o jardim do Éden na banda do Oriente e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar tudo que era bom, tudo que era agradável.
Mas a Bíblia diz que o Senhor dá uma orientação ao casal que ali estava. O Senhor dá a orientação de que eles deveriam ter liberdade sobre tudo, ou sobre todas as coisas. No verso 15, o Senhor diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que nós estamos dando essa volta no livro do Gênesis? Porque é preciso compreender o começo para que tenhamos uma visão mais esclarecedora do futuro. Para nós chegarmos ao momento em que Isaías revela aquele texto que lemos no capítulo de número 9, versículos 6 e 7, precisamos passar por aqui. Para que cheguemos ao Novo Testamento, onde João no capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui nós encontramos Deus criando o homem, Deus colocando este nobre casal no jardim do Éden e dando a eles a liberdade de por ali viverem de forma livre. O texto diz assim: fiquem aí e vivam tudo de forma livre. O Senhor disse: comam livremente. Uma restrição apenas foi colocada por Deus para aquele casal. O Senhor disse assim a eles: olhem, desta árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, que é a árvore registrada no capítulo 2, verso 9. O Senhor disse: desta vocês não comam, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E o Senhor tratava da morte ali no seu sentido mais profundo, morte física, morte espiritual, morte eterna. O Senhor tratava da morte ali no seu sentido mais aprofundado possível. Deus deu a eles o direito de escolherem ou não comer daquele fruto. Deus permite que Adão caia em um sono profundo e recebe a sua adjuntora, chamada Eva. E esta, que agora acompanhara o seu esposo nas atividades do jardim, em um dado momento, em um certo dia, ela, em um dos seus passeios por entre as árvores do jardim, ela percebe que há um componente, um habitante naquele jardim, que era um habitante perspicaz, audaz, ferrenho, terrível. E este habitante, conhecido como a serpente, em um certo dia, ele resolve criar um diálogo com Eva. E neste diálogo que a serpente desenvolve com Eva, ela começa fazendo o seguinte, capítulo 3 e verso de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias ou alimarias do campo do que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus te disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ela coloca uma dúvida nas palavras de Deus a Adão e a Eva, como se Deus colocasse ou tivesse colocado uma restrição em todas as árvores do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela tira a dúvida, ela esclarece que não estava com dúvidas com relação a isso. E diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A fala da serpente é uma fala que mais uma vez coloca no coração de Eva a dúvida. Deus sabe que vocês não vão morrer. Ele só não quer que vocês comam para que vocês não fiquem no mesmo nível de conhecimento com Ele. A serpente toca numa parte sensível de todo o ser humano, que é a autoestima. Mas também dá ainda mais ao ser humano o direito de
demonstrar o livre arbítrio que Deus lhe deu desde o começo. Deus sempre deu ao homem o direito de escolher. O Deus disse: olhe, não comam, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Há algumas pessoas que talvez possam dizer o seguinte: se essa árvore não era para ser comida, então Deus não deveria ter colocado ela no jardim do Éden. Se essa árvore não era para ser comida, então não era para ter sido criada. Mas o homem precisa demonstrar o que ele quer de verdade. E Deus deu a Adão e a Eva esse direito de escolher, obedecer ou não à orientação divina. Então eles vão, para encurtar a história, eles comem do fruto. O texto diz que antes deles comerem do fruto, Deus aparecia todos os dias na viração do dia do Jardim do Éden e apresentava-se ao casal, e eles estavam diante de Deus sem nenhuma restrição. Depois de comerem do fruto, eles não sentem mais vontade de aparecer diante do Senhor como outrora, e agora procuram meios para que possam apresentar-se a Deus. E os meios que eles buscam para apresentar-se ao Senhor são meios que não trazem para ele o refúgio e a proteção que eles precisavam. Eles comem do fruto, e depois que comem do fruto, a inocência é perdida, a malícia entra no coração, o pecado agora passa a ser algo muito presente na vida da humanidade, porque Deus diz que por causa do pecado de Adão, toda a terra tornou-se maldita. No versículo número 17 diz assim: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Deus amaldiçoou a terra, ou melhor dizendo, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado que Adão e Eva cometeram. Mas vamos compreender, para a gente chegar lá na frente. O texto diz que depois que eles comem do fruto, eles não sentem mais condições de apresentar-se diante de Deus como outrora. E eles colhem folhas de figueira para fazerem para si uma vestimenta. E eles, quando fazem essa vestimenta de folha de figueira, eles cosem para eles aventais que cobriam partes pontuais do corpo, como a genitália feminina, a genitália masculina, os seios da mulher, mas o restante estava descoberto. E o texto diz que eles apresentam-se a Deus, reconhecem que não estavam em condição de estar diante dele, mostram-se ao Senhor, mas eu quero chamar a sua atenção para as sentenças que Deus dá. No versículo de número 14 do capítulo 3, o Senhor, no versículo 13, melhor dizendo, o Senhor diz assim: disse à mulher: por que fizeste isto? E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. No capítulo 3, versículo 14, o texto diz: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A sentença da serpente. No verso 15 continua, e o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí eu quero dar uma pausa. O pecado parecia algo destruidor sem remédio. O pecado parecia algo avassalador sem nada que lhe pusesse um fim. Mas o texto diz que mesmo com o pecado que Adão e Eva cometeram de transgredirem, de desobedecerem, de errarem o alvo que Deus havia estabelecido para a vida deles, o Senhor disse: olhe, eu vou distribuir as sentenças, a serpente vai rastejar sobre o seu ventre e eu vou criar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente que nascer da mulher, a serpente vai ferir o calcanhar dela, mas a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. No capítulo de número 1, no versículo 18 do livro do profeta Isaías, o texto diz o seguinte: vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã.
A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, ainda no capítulo 7 do livro do profeta Isaías, no versículo de número 9, 14, melhor dizendo, ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. O texto que lemos no capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No capítulo 11, versículos 1 e 2, Isaías diz o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E este Espírito, que é o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e de conselho, e de fortaleza, e de conhecimento, e de temor do Senhor. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que há essa mensagem profética de que o pecado não estaria destruindo o homem para sempre. A Bíblia ainda fala, capítulo 52 de Isaías, capítulo 35, capítulo 53, todo o livro do profeta Isaías é muito robusto na questão da profecia acerca do advento e do ministério do Messias. Mas existe um momento que é chamado de momento interbíblico de silêncio de mais ou menos 400 anos, que a terra fica à mercê. Mas isto não quer dizer que Deus não estivesse trabalhando, que Deus não estivesse agindo, que as coisas não aconteceriam como a profecia havia sido dita, como Deus havia falado. De forma nenhuma. Deus estava seguindo o plano da forma que ele estava e tinha planejado. Veja o que diz, depois de um silêncio de mais de 400 anos, o evangelista Mateus faz um registro, e ele registra no seu livro, no capítulo 1 e o versículo de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como a tua mulher, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No verso 23, ele fala aquilo de forma sintética que Isaías falou no capítulo 7 e no capítulo 9. Ele disse assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. Deus entre nós, Deus com os homens. Se nós tivermos que celebrar nesta noite, e vamos celebrar, e estamos celebrando, celebremos o nascimento do Filho de Deus. Aquele que veio não para cumprir um rito, não somente para cumprir uma profecia, mas que veio para resgatar o homem dos seus pecados. Agradecemos a Deus, porque Ele enviou o seu Filho. O evangelista João, quando escreve o seu livro, capítulo 3 e verso 16, João diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não estamos celebrando o nascimento de um velhinho da barba branca que fazia as suas proezas de doações a crianças carentes em séculos passados. Nós não estamos celebrando os presentes deixados nas chaminés, carregado pelos trenóis de forma fantasiosa. Não, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus de Nazaré, aquele que veio para salvar, aquele que veio para libertar, aquele que veio para tirar o homem do charco de lodo,
aquele que veio para tirar o homem das garras destruidoras do adversário, aquele que veio quebrar as cadeias indestrutíveis que o pecado havia colocado sobre a humanidade. Ele quebrou o jugo. Então a Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória e a Ele seja dado o louvor para todo sempre. É possível que você neste momento esteja se preparando para a sua ceia, para o seu momento de confraternização familiar, mas neste momento reflita o que de fato você vai agradecer. Se você vai agradecer a algo material apenas, por algo humano apenas, ou se você vai externar a sua gratidão pela dádiva do Verbo que se fez carne e habitou entre nós e trouxe-nos o direito da salvação. Agradecemos a Deus pelo Verbo que se fez carne. Agradecemos a Deus pelo Deus encarnado. Agradecemos a Deus pelo Filho unigênito do Pai que veio para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Então eu quero dizer a você neste dia, agradeça por Jesus de Nazaré ter nascido, e porque Ele nasceu, nós hoje estamos celebrando aqui com alegria o nascimento do Verbo de Deus. E neste clima de gratidão ao Senhor Jesus, vamos seguir adorando a Deus, vamos seguir exaltando o seu nome, bendizendo ao nosso poderoso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E a família Louvor estará adorando ao nosso bondoso Pai com mais um hino em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre estará junto de nós. Se tudo terminar, se a vida ao fim chegar, estarei sempre ao seu lado. Estrela que reluz, seu nome é Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Sei que tudo passará, a vida irá mudar, mas o teu amor não cessa. Sempre estará junto de nós. Se tudo terminar, se a vida ao fim chegar, estarei sempre ao seu lado. Estrela que reluz, seu nome é Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.
Amém, glória a Deus. Estamos de volta, meus amados irmãos, com a programação de mais um Deus Fala ao Coração. E eu tenho certeza absoluta que você está aí com o coração cheio de alegria, de gratidão a Deus por tudo que você tem vivido, não é? Eu digo sempre que este ano que nós estivemos vivendo, um ano cheio de suas conturbações, não é? Cheio de coisas novas que nós vivemos também em 2025. Porém, eu tenho certeza que também foi um ano em que você desfrutou muito forte dos cuidados de Deus sobre a sua vida, não é? O Deus que cuida, o Deus que protege, e Ele cuidando de nós, e nós revelamos a nossa alegria pelo seu cuidado, amém? Meus amados irmãos, compartilhe o link da programação com seus contatos, está na sua tela aí, tanto o IEDPE Oficial como Rede Brasil Oficial, no YouTube, no Instagram e no Facebook. No programa Deus Fala ao Coração está disponível lá no YouTube, você pode compartilhar para que seus amigos e contatos também recebam a bênção de Deus através desse programa. E como você sabe, o nosso programa Deus Fala ao Coração tem um momento em que nós ouvimos os relatos de pessoas que foram agraciadas por Deus através do milagres. É o quadro Deus de Milagres. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui para trazer um grande testemunho sobre a libertação da minha mãe, quando minha mãe, aos 14 anos, ingressou no mundo das drogas, né, e conheceu meu pai, que era drogado também, e nisso aí engravidou de mim, e mesmo grávida, continuou as práticas, continuou se drogando, continuou bebendo, continuou saindo, e até no dia de ir para o hospital, ela foi com um cigarro de droga na mão, né, e na hora lá, quando me teve, colocou o meu nome, né, e eu fui crescendo nesse lar, vendo a minha mãe se drogando na minha frente, na frente das minhas irmãs, e foi um momento muito difícil, até eu completar 9 anos, e a minha mãe foi presa, né, e eu tive que enfrentar a penitenciária para visitar a minha mãe, levar as coisas para minha mãe, não foi fácil. Quando eu cheguei lá, minha mãe com o cabelo cortado, vestida como homem, e quando eu entrei, né, passei por todo o processo de revista, e quando eu entrei lá dentro, a minha mãe abriu os braços, me abraçou, e foi um momento muito difícil, chorei muito, e o momento mais dolorido foi a hora da partida, a hora de eu ir para casa e a minha mãe ter que ficar naquela penitenciária aqui em Pernambuco, né, e foi uma dor muito grande, né, mas a minha família botou advogado, minha mãe conseguiu sair, e continuou aquele cenário de destruição, vendo a minha mãe se drogando com várias pessoas dentro de casa. E minha mãe foi presa novamente a segunda vez, não passou muito tempo, foi solta, né? E o Senhor, Ele já tinha um grande plano em minha vida, né? E eu não entendia, não conhecia Deus, a nossa família não conhecia nada de Deus, quando morávamos aqui em Recife. E o Senhor, Ele, quando eu completei 11 anos, criou uma situação. Minha avó foi para a cidade de Moreno conhecer e chegou lá, gostou e levou a minha mãe gostou. E aí começou o trabalho de Deus na minha vida. De 11 a 17 anos, Deus, Ele marcou encontro comigo com 17 anos, né? Quando eu não conhecia Deus, não entendia nada. E eu fui para um culto, e neste culto o pregador no final perguntou por que eu estava renegando o Espírito Santo de Deus e que eu levantasse a mão e viesse à frente, porque grande coisa o Senhor, Ele iria fazer na minha vida e através da minha vida, e o mundo, né, as pessoas iriam ficar impactadas com o que Ele iria fazer. Quando a minha mãe passou mais de 20 anos nas drogas, usou todo tipo de drogas até na veia, né, foi uma situação muito difícil, né? Mas o Senhor, Ele chegou com salvação na minha vida, e neste dia eu aceitei a Jesus, comecei a ir para a igreja, não foi fácil, né? Quando minha família, minha mãe, ninguém entendia, né? E disse, agora ela é crente, ninguém aceitava, né? E foi um momento muito difícil na minha vida, mas com a oração da igreja, a oração dos irmãos, junto com a minha oração, Deus, Ele foi me dando graça, Deus, Ele me deu casamento, Ele me deu 4 filhos, né? E Deus, Ele fez coisas grandes na minha vida, e eu era da igreja de Moreno Engenho, servia lá,
e na comissão, e as irmãs do ciclo de oração, né, aquela igreja fechou e a gente veio para o Alto da Esperança. E chegando no Alto da Esperança, as irmãs do ciclo de oração colocou um propósito. E nesse propósito ela mandou a gente escolher e consagrar para este propósito. E eu coloquei o propósito da salvação da minha mãe. E através desse propósito de 7 dias de oração, o Senhor, Ele me deu vitória. Não se passou 6 meses e Deus disse que iria entrar, que iria salvar, que iria libertar. E assim o Senhor, Ele fez, né? E Deus, Ele entrou, salvou, libertou a minha mãe, né? E quando foi um dia, eu cheguei lá para visitar. Ela tinha acabado de se drogar. E ali eu dei a bênção à minha mãe, ela respondeu. E estava tendo um culto de pregação perto da casa dela. E ela olhou para mim, meu esposo, e disse que queria. E a gente perguntou o quê? E ela disse que queria ir para o culto. E da forma que ela estava, tinha acabado de se drogar, descalça, de short, com cabelo assanhado. E a gente levou ela para este culto. E ali, chegando naquele culto, ela levantou as suas mãos e aceitou a Jesus como o salvador da sua vida. Quando minha mãe, muitas vezes eu via minha mãe se drogando, e ao terminar de se drogar, ela olhava para cima e dizia: Deus, se tu é Deus, me liberta desse vício, né? E o Senhor, Ele atendeu, né? Deus, Ele chegou com salvação dentro do meu lar, aleluia. Ele restaurou quando o cenário era de morte, quando minha mãe ficou magra, perdeu muito peso, as pessoas olhavam e diziam: já vai a noiada, aí não tem mais jeito. E ninguém dava crédito à minha mãe nem à minha família. Mas o Senhor, Ele entrou em ação através da minha vida. Deus, Ele marcou encontro comigo e através da minha vida, Deus, Ele alcançou a vida da minha mãe, a vida da minha parentela, quando ninguém conhecia Deus, ninguém servia ao Senhor. E através da minha vida, Jesus, Ele salvou a minha mãe, salvou a minha parentela. E o nome do Senhor até hoje tem sido glorificado. E você que está escutando, continue orando, continue buscando, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que liberta. Amém? Deus de milagres, este é o nome do quadro, não é? Você tem percebido que ao longo de todo esse tempo, nós estamos ouvindo os relatos dos servos de Deus, das servas do Senhor, que sempre estão deixando registrado aqui o momento em que Deus tem feito algo muito poderoso. E esse testemunho da nossa amada irmã ali na cidade de Moreno é um testemunho muito forte. A irmã Dácia, ela revelou que a sua mãe vivia sob os domínios das drogas, não é? Era uma pessoa desacreditada tanto pela família como pela sociedade. É terrível quando a nossa irmã diz que algumas pessoas até diziam que ela não tinha mais jeito, não iria se recuperar, não ficaria melhor daquela situação, que a situação a levaria ao fundo do poço. Mas ela estava crendo no Deus que reverte o quadro, no Deus que muda a situação. E este Deus que muda a situação chegou na vida da irmã Dácia, da sua mãe, operou o milagre da transformação e ela compreendeu que Jesus, Ele veio para salvar a humanidade. É interessante porque esse testemunho, ele é relatado em uma noite como essa, em que nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. E João, escrevendo uma das suas epístolas, João disse que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Enquanto o diabo trabalha para destruir o homem, para acabar com o homem, para deixar o homem ainda mais distante de Deus, Jesus de Nazaré, Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenha em abundância. É interessante que você entenda isso nessa noite. Talvez esse testemunho seja o retrato de muitas outras pessoas que estão acompanhando. Talvez você não seja a pessoa que vive esta situação de forma muito precisa, mas talvez um parente seu, um filho seu, um conhecido seu, alguém que você conhece passa por isso, está aprisionado pelas drogas, pelos vícios, e você não vê como essa pessoa vai conseguir sair, mas recebe esta palavra de Deus nesse momento. Assim como Deus operou na sua serva, assim como Deus operou naquela família, Ele pode operar na sua casa também, Ele pode operar na sua vida também. Talvez a pessoa
que você está se lembrando agora esteja no mundo bebendo, farrando, se drogando, fazendo as coisas que não eram para ser feitas, praticando coisas que não eram para serem praticadas, e você está aí preocupado ou preocupada, mas recebe o alento que tua alma precisa. Tens fé? Se tens fé, verás a operação do milagre de Deus. Se tens fé, verás Deus fazer aquilo que você não tem condição. Amém? Vamos seguir adorando ao Senhor Jesus, e você mande a sua mensagem para o 99226-6009. Enquanto você faz a sua decisão, enquanto você manda a sua mensagem, enquanto você reflete em tudo que foi dito e que foi feito aqui, a família Louvor estará adorando a Deus com mais um hino. Brilha, estrela da paz. Noite de paz, noite de amor. Tudo dorme em derredor, entre os astros que espalhem a luz, ela indicando o menino Jesus. Brilha, estrela da paz. Brilha, estrela da paz. Noite de paz, noite de amor. Ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nessa noite sublime nos traz. O nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, fulgor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estivemos ouvindo esta bela canção que é da nossa harpa cristã, o hino de número 120, Noite de Paz, e com muita alegria louvamos a Deus, com satisfação no coração, e eu tenho certeza que você também foi tocado por este hino. E agora nós vamos ouvir os nossos amados irmãos que estiveram interagindo conosco através do WhatsApp. E vamos começar pela nossa irmã Lidiane, aqui da cidade denominada Riacho das Almas, em Pernambuco. Senhor, sou Lidiane, do sítio Alto dos Moços, município de Riacho das Almas. Hoje estou aqui para vir pedir oração a respeito de um benefício do meu pai, que está em análise no INSS, e creio que voltarei para agradecer. O Senhor sabe todas as coisas, conhece nossas necessidades. Amém? Ore pelo meu esposo, para que o Senhor venha curar, salvar e libertar.
e entrar com salvação dentro do meu lar, paz, amor e união. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe a senhora, irmã Lidiane, e a todos os amados servos de Deus aí na cidade em Riacho das Almas. Amém? Glória a Deus. Agora vamos com a nossa irmã Roseli, aqui do Recife. A paz do Senhor. Eu me chamo Roseli Gonçalves da Silva, de Recife, Pernambuco. Faço parte da Assembleia de Deus em Fundão e desejo um Feliz Natal a todos que faz o programa Deus Fala ao Coração. Amém. Amém. Feliz Natal também, irmã Roseli, a senhora, a sua família e a todos os nossos amados irmãos aí nesse bairro denominado Fundão, ao evangelista Josiel Cavalcante, presbítero Pedro, presbítero Joás, não é? Presbítero, o nosso amado irmão, que eu esqueci o nome dele agora, Deus abençoe o servo de Deus, não é? E todos os amados servos do Senhor aí num bairro denominado Fundão, o diácono Miqueias Goldim, não é? Deus abençoe o diácono Miqueias, e o presbítero, eu lembrei o nome dele, o presbítero Levi, né? Levi de Sai Luna, aí no bairro de Fundão. Deus abençoe a todos os servos do Senhor Jesus. E vamos lá agora para a cidade de Carpina, a nossa amada irmã Iris. Essa oração pela minha família, irmã Iris de Carpina. Amém, irmã Iris. Deus abençoe a senhora. Carpina, esta cidade abençoada, que tem como representante da nossa igreja, do nosso amado pastor presidente aí na cidade, pastor Simas Dias dos Santos. Saudação para ele, para a sua esposa, irmã Rosa, para toda a sua família e todos os amados irmãos aí na cidade de Carpina. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ouvir a nossa irmã Maria José. Boa noite, a paz do Senhor. Eu vim pedir oração por mim. Eu sou irmã Maria José e eu quero pedir oração pela minha saúde. Eu tive um AVC hemorrágico. Estou precisando muito de oração. No UTI, eu estava sem voz e, para a glória do Senhor, clamei o Senhor. Eu disse, meu Deus, não tira de mim o louvor. E, para a glória de Deus, no UTI mesmo, Ele me deu a minha voz de volta. E no UTI eu louvei muito hino, para a glória do Senhor. Então, peço à igreja que continue orando por mim. Sou irmã Maria José. Estou precisando muito da oração da igreja. Deus abençoe. Amém, não é? Vamos seguir orando pela irmã Maria José, que assim como ela, muitos outros irmãos nossos, né, passam por esse problema de saúde e às vezes também são submetidos a esses leitos de hospitais, as UTIs, não é, nas UPAs, nos hospitais públicos e até mesmo também nos hospitais particulares, não é? Então, oremos para que Deus traga consolo, para que Deus traga graça, derrame graça, para que cada momento desse seja vivido dentro da vontade do Senhor Jesus, claro, mas que a pessoa sinta ali o acolhimento dos familiares, não é? Os parentes que às vezes se desdobram entre trabalho e visita aos hospitais, não é? Quem tem um parente no hospital sabe como isso é complicado. Você não pode parar as suas atividades, mas tem que dar a atenção que a pessoa precisa. E esse desdobramento às vezes traz um desgaste físico que é fácil talvez até de ser recuperado, mas o desgaste emocional ele é muito difícil, não é? É uma situação que você fica sempre preocupado, sempre atento, sempre querendo saber das coisas, como é que elas estão se transcorrendo. Então é interessante que a gente apresente ao Senhor todos esses que estão hospitalizados, para que a poderosa mão do Senhor permaneça estendida sobre eles, derramando sobre eles também a bênção que eles precisam para continuarem servindo ao Senhor com alegria. E, meus amados, vamos agora para a cidade do Cabo de Santo Agostinho, a nossa irmã Jacinete. A paz do Senhor. Eu me chamo Jacinete de Brito Lima, moro no Cabo de Santo Agostinho. Peço oração por mim e minha família, para a nossa saúde e a salvação das minhas filhas. Obrigada. Amém, irmã Jacinete, Deus abençoe a senhora, os nossos amados irmãos aí do Cabo. O Cabo eu falo com mais alegria, que é a minha terra natal. Deus abençoe aí o Cabo,
E a cidade do Cabo, não é o centro ali, tem como representante da igreja nosso pastor presidente, pastor Aldir Domingos, não é? A sua esposa, irmã da paz, os seus 3 filhos, Deus abençoe, Altair, Altamir e Aldir. São os filhos do pastor Aldir. Deus abençoe os servos de Deus. A todos os amados irmãos aí no Cabo, evangelista Edmilson, evangelista Adeilton, evangelista Marcos Roberto, não é? Respectivas famílias, claro. Os presbíteros, presbítero Otávio, não é? E presbítero Marcelo e tantos outros presbíteros que operam com o nosso pastor aí. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Os obreiros, não é? Entre eles também trabalha aqui o diácono irmão Felipe, né? Deus abençoe a todos os amados irmãos aí na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Amém? Agora vamos para aqui no Recife, Casa Amarela, a nossa irmã Cristiane. Pai do Senhor, meus irmãos, me chamo Cristiane, moro em Casa Amarela, Nova Descoberta. Gostaria que os irmãos intercedessem pela minha vida, pela vida do meu filho, pela vida do meu irmão George, que é deficiente, todos Albuquerque, todos os Vieira, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Cristiane. Deus abençoe os meus amados irmãos aí em Casa Amarela, os coordenadores aí dessa região, em Casa Amarela mesmo, pastor Manassés Silva de Araújo, na sua esposa irmã Neide, os seus filhos. Deus abençoe o pastor Manassés com toda a sua família, aos presbíteros, aos diáconos, né? Os coordenadores das áreas adjacentes aí, como Nova Descoberta, Córrego do Genipapo, não é? Deus abençoe Córrego da Areia também. E muitos outros irmãos aí que operam com o nosso pastor. Deus abençoe a todos os servos de Deus no bairro de Casa Amarela e adjacências. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E meus amados, saindo de Casa Amarela, vamos agora para o agreste do nosso estado, na cidade em Santa Cruz do Capibaribe, a nossa irmã Gabriela. Pai do Senhor, aqui quem fala é a irmã Gabriela, de Santa Cruz do Capibaribe. Queria mandar uma saudação para meu pastor André Alencar, a sua esposa irmã Kécia, toda a sua família, a minha mãe, irmã Judite, a minha filha Sara Rebeca, meu filho Gabriel, minha filha Esther. E também queria pedir oração por uma causa que para mim é impossível, mas para Deus eu creio que Ele pode todas as coisas. Amém. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Gabriela, aos meus amados irmãos aí na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, pastor André Alencar, sua esposa irmã Kécia, seus 3 filhos, Deus abençoe aí, são 2 filhas e um filho, Deus abençoe o pastor André Alencar, este homem de Deus, a quem nós temos em grande estima. Deus abençoe ao servo do Senhor, a todos os irmãos aí na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Deus abençoe a todos os irmãos também da adjacência aí, a todos que estão ligados na programação da Rede Brasil. A gente sabe que esta programação alcança muitos lugares, que a gente talvez não consiga compreender a dimensão, não é? Mas aonde estiver chegando esta programação, a minha oração, a nossa oração por você é que você continue sendo muito abençoado por Deus, é que a sua casa continue sendo abençoada pelo Senhor Jesus. E indo de Santa Cruz, nós vamos agora para a Mata Norte, não é? Vamos ali na cidade de Paudalho. Vamos ouvir a nossa irmã Verônica. Paz do Senhor, meu nome é Verônica, moro em Paudalho, Pernambuco. O verdadeiro sentido do Natal é Ele, Jesus Cristo, que nasceu para nos salvar. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Verônica, por dar ênfase a esta fala, não é? O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Eu tenho, como muitas pessoas já sabem, eu tenho 3 filhas, não é? Todas são ainda pequenas, uma de 8, uma de 6 anos e uma que daqui a 2 dias, né? Estamos no dia 24, dia 26, ela faz 5 anos de idade. E eu sempre me preocupei com isso, para não criar um mundo fantasioso na cabeça da minha filha, de que o Natal é Papai Noel, de que Natal é o trenó, as renas, os presentes, a mesa farta, vazia de Cristo. Não, o Natal não é isso. O Natal é celebrar o nascimento de Jesus de Nazaré. Ele é o nosso verdadeiro Natal, não é? É por ele que nós estamos com alegria aqui neste momento, não é? É por ele que a gente faz todo esse trabalho, é por ele que a gente fica satisfeito por cada momento, por cada feito, por cada situação. E eu tenho certeza que você, junto comigo também, está grato a Deus, muito grato a Deus,
por todas as bênçãos alcançadas ao longo deste ano, não é? Foi um ano repleto de desafios. Eu quero abrir um parêntese aqui antes de nós caminharmos para o fim, para convidar você a refletir comigo nesses últimos minutos do nosso programa. Que talvez ao longo de todo o tempo você vivenciou situações que lá no seu íntimo você até imaginou que talvez não conseguisse passar por elas, não é? Talvez não conseguisse atravessar tais situações, porque elas foram intensas, densas, não é? Repletas de situações novas, não é? E talvez em meio a toda essa situação que se estabeleceu na sua vida, você até pensou: Deus, será que eu vou conseguir chegar ao final do ano? Será que eu vou conseguir chegar ao último dia deste ano? Será que eu vou celebrar mais um Natal, Senhor? E a resposta do Senhor para a sua vida é a que você está vendo agora. Você está vivendo mais um Natal. Você passou pela provação e, se Deus permitir, cruzará os ponteiros de 2025, alcançará 2026. E eu tenho certeza absoluta que, independente do caos que se estabeleça no nosso país, independente das provações que venham sobre todos, a mão de Deus estará estendida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus empreendimentos, sobre os seus negócios, sobre a sua mente, sobre as suas emoções. E eu tenho certeza que você vai desfrutar de muita coisa boa de Deus em 2026. Eu tenho certeza que em 2026 você vai desfrutar de coisas deliciosas que o Senhor tem reservado para a sua vida, a ponto de você talvez nem lembrar de muitas das provações que você passou em 2025, a ponto de você talvez não lembrar dos momentos difíceis, de alguns deles, que você viveu em 2025. Porque a Bíblia deixa registrado para nós um versículo que diz assim: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, nós não alcançamos ainda a perfeição, mas o nosso caminho é o caminho da perfeição. E a gente está desfrutando dessa perfeição na companhia do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus nunca disse a nenhum de nós que seria fácil segui-lo. Jesus nunca disse a nenhum de nós que seria fácil estar nos seus caminhos. Pelo contrário, Jesus sempre foi muito esclarecedor na sua fala. Quando ele disse: no mundo vocês terão aflições e tribulações, mas tenham de bom ânimo. Estejam felizes, estejam alegres, vocês vencerão, ultrapassarão, viverão aquilo que Deus tem reservado para vocês. Então, não se apegue às dificuldades que você viveu. Não se abrace a elas e não queira se desvencilhar delas. Não queira viver com elas, melhor dizendo, mas solte-se delas, afaste-se delas. Elas serviram de experiências para a sua vida. Eu digo sempre que até as provas de Deus para nós, elas são pedagógicas, não é? Trazem ensinos. Consiga extrair os ensinos da provação. Se fortaleça para as próximas que virão. E siga de cabeça erguida, adorando a Deus. O ano termina, mas a vida não. O ano se encerra, mas os propósitos não. O ano se encerra, mas os planos não se encerram. O ano se encerra, mas a vida continua. E essa vida continua debaixo da vontade absoluta de Deus. Aproveito essa oportunidade para desejar a você um Feliz Natal, para desejar à sua família um Feliz Natal, para que todos vocês sejam ricamente abençoados por Deus, para que vocês desfrutem de tudo que o Senhor tem reservado para a sua vida. É noite de alegria. E de alegria não pelo amigo secreto que você está fazendo. De alegria não pelo amigo da hora que você está fazendo. De alegria não pela falta ou pela presença de alguma coisa. De alegria não pela mesa farta que talvez você tenha agora à sua frente. Pela variedade de alimentos que tenha sobre a sua mesa. Esse não deve ser o motivo principal da nossa alegria. O motivo principal da nossa alegria é saber que nasceu em um dia como o dia de hoje,
Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade. A nossa alegria não se fundamenta nos bens materiais, porque a comida pode faltar, a roupa pode acabar-se, os amigos secretos, eles podem se tornarem tão secretos a ponto de desaparecerem, mas Jesus estará sempre lá. Jesus estará sempre presente. Então, se há uma razão e um motivo para a celebração, celebre o nascimento e a vida de Jesus de Nazaré. É por Ele que estamos aqui, é para Ele que estamos aqui e continuaremos assim até que com Ele estejamos na eternidade todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos caminhando para o final e eu quero fazer uma oração específica pelos pedidos que nós fizemos, que foram feitos, não é? Pessoas que nós não conseguimos alcançar, não conseguimos ouvir os áudios, mandaram seus pedidos, fizeram seus pedidos e nós queremos orar por elas agora. E eu convido você para que comigo você faça essa oração. Ore, agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito e que Ele ainda fará por cada um de nós. Se você pode, ore comigo agora em nome de Jesus. Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, te louvando, Senhor, e te bendizendo por Tua grandiosa misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Senhor amado, nós não merecemos tão grandioso amor, não merecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, mas Tu és o Deus que ama, misericordioso, que guarda, que livra, e nós somos gratos pelo Teu cuidado, nós somos gratos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvo, meu Pai bendito, pelos Teus filhos que estiveram louvando aqui, a família louvou, Senhor, que com alegria veio emprestar os talentos que o Senhor deu para o engrandecimento do Teu reino aqui na terra. Que o Senhor permaneça utilizando-se de cada um dos componentes desse grupo. Que eles continuem Te louvando com alegria, Senhor, e revelando a Tua glória onde quer que passarem. Te agradeço também, Senhor, por toda a equipe da Rede Brasil, os Teus filhos, ó Pai, que com alegria trabalham para que este culto, para que este programa aconteça. Senhor amado, também apresento a Ti neste momento todos os Teus servos que fizeram seus pedidos de oração. Aqueles que pediram por saúde, que sejam atendidos em suas necessidades. Aqueles que pedem por libertação entre os parentes da família, que sejam atendidos, Senhor. Aqueles que pedem por porta de emprego, que as portas se abram. Aqueles que pedem, Senhor, por restauração das famílias, que essa restauração alcance os lares. Aqueles que pedem, Senhor, por batismo, por cura, que o Senhor os atenda. Aqueles que fazem pedidos, ó Pai, de socorro, porque a alma está aflita, o coração está angustiado, que cada um deles, ó Deus, receba do Senhor a atenção que precisa. Meu Pai eterno, abençoa os Teus filhos, socorre-os em suas necessidades, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como já disse, estamos caminhando para o final. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui, a família louvor, Deus abençoe vocês. E vocês estão com a oportunidade de fazer seus agradecimentos também e está externando, né? Acho que o nosso irmão Willington, ele vai fazer aí as honrarias em nome dos demais, os agradecimentos. Aproveito a oportunidade também para agradecer e parabenizar vocês. O repertório de vocês é muito bom, é agradável, é bom de ouvir. Se pudesse fazer um culto de louvor aqui, às 2 horas, só louvando a Jesus com vocês. Mas como não pode, né? Então, o nosso amado irmão Willington aí faz os agradecimentos em nome de todos. Amém, pastor. Agradecemos a Deus, né, primeiramente, por essa oportunidade de estarmos aqui. Ao nosso pastor Ailton José Alves, né, por estarmos aqui também, escalados. É o nosso coordenador, evangelista Ebenezer Michel, né? Nossa família, meus pais, a minha esposa e meus 2 filhos, minha esposa Geise, meus 2 filhos, o William, né, e Paulinho, estão aí nos vendo. E a gente fica muito grato a Deus, né, por tudo que tem feito em nossas vidas, né? Agradeço a meus irmãos, a todos os irmãos aqui da Rede Brasil, né, o pastor que tem nos recebido muito bem também. E, enfim, né, agradeço toda a nossa igreja, aos irmãos da área 48, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, não é? E assim, feitos os agradecimentos, nós vamos impetrar a bênção apostólica
E após a impetração da bênção, a família vai estar louvando ao Senhor com mais um hino. E como já disse, né? Parabéns a eles pelo... são talentos que devem ser utilizados na obra de Deus. Eles fazem isso com muita maestria, não é? Uma vez eu disse assim ao jovem, eu disse, olha, quando a Bíblia diz que a gente deve frutificar, a gente não deve pensar no frutificar somente, às vezes, na obra da evangelização. Porque tem muita gente que pensa que dar frutos é somente o ganhar almas na evangelização, no domingo à tarde ou quando sai. Mas a gente frutifica quando a gente pega o talento que a gente tem e dá para o crescimento do reino de Deus. Então vocês estão frutificando porque através do louvor que vocês entoam para o Senhor, vidas são edificadas, pessoas recebem às vezes um alento na alma, está ali triste, e quando você pega o instrumento que você toca, a voz que você tem, que você entoa um hino, que você canta um hino, a pessoa que está do outro lado se sente renovada, e aí você está frutificando, está dando frutos. Então que vocês continuem frutificando para o reino de Deus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre.